Galerinha, como é que estão os estudos, hein? Estamos avançando, passamos pelos órgãos reguladores, pelos órgãos normativos, e agora a gente vai começar a falar dos órgãos supervisores. E a gente vai começar com o mais importante, né? Que é aquele órgão que está ali mais próximo da nossa função, que é o Banco Central. Lembrando que Banco Central pode aparecer na sua prova tanto como Bacen como BCB, tá? Não tem como a gente afirmar nada, né, em concurso, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que com certeza teria ali uma, duas, três questões de Banco Central na prova. Tá? É um assunto muito importante dentro da área de conhecimento bancário e você vai perceber durante as aulas que o Banco Central está envolvido em muita coisa, como política monetária, como política cambial, que a gente vai estudar mais na frente. Aqui a gente precisa entender um pouco da estrutura, qual a missão, qual a função, as coisas mais básicas do Banco Central. Tá? Então, por isso eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque esse conhecimento de hoje a gente vai levar por muitas aulas e a gente vai revisitar algumas coisas aqui ditas várias vezes. Primeira coisa que você precisa saber é a criação do Banco Central. O Banco Central foi criado pela Lei 4595, lá no ano de 64, tá? Não se preocupa em pegar a legislação, é bom você dar uma passada, mas não precisa decorar tudo que tem lá. Sabendo que a criação foi em 64, já está bacana, tá? Mas por que foi criado o Banco Central? Por qual motivo? O Banco Central ele foi criado nessa lei e ele vem para auxiliar o Conselho Monetário Nacional, tá? E qual é a grande missão do Banco Central? Qual foi o grande motivo da sua criação? Tá? Preste atenção que isso é questão de prova. A grande missão do Banco Central é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e manter um sistema financeiro sólido e eficiente. Quando a gente fala, tá, gente, passando aqui rapidinho no assunto futuro, quando a gente fala em assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, a gente vai estar falando de política inflacionária, a gente vai estar falando de política monetária, a gente vai estar falando de diversas coisas que a gente vai estudar mais para frente. Agora o que você precisa entender é isso, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e manter um sistema financeiro sólido e eficiente. Esse é o grande objetivo. E qual é a função do Banco Central? Brian, missão e função não é igual? Não, é diferente. Missão é o objetivo desse órgão. A função é como ele funciona, né? Como ele atua de uma forma mais prática. Tá? E a grande função do Banco Central é ser o principal executor das orientações do CMN. Se você viu a aula do Conselho Monetário Nacional, eu vou usar um exemplo que usei lá e você vai entender. Lembra que quem autoriza a emissão de papel moeda é o CMN? Porque o CMN ele manda, né? Então ele autoriza. Mas quem vai lá e imprime o papel moeda? É o CMN? Não, porque o CMN ele manda, ele não faz. Então quem faz? O Banco Central. O Banco Central é como se fosse a secretária do CMN. Tá bom? Então, a principal função do Banco Central é executar as orientações do Conselho Monetário Nacional. E como que é formado o Banco Central, né? Como é que é formado essa alta cúpula do Banco Central? Bem simples, bem simples. É composta por até 9 membros, sendo um deles obrigatoriamente o presidente da República. Então, a composição do alto escalão do Banco Central nos dias atuais tem o Bolsonaro. Tá? É importante você saber isso, dessa composição de até 9 membros, que um deles precisa ser o presidente da República. Aqui, questão de prova. É muito comum a banca tentar te confundir a composição do Banco Central com a composição do CMN. Vamos lá, composição do CMN, para recapitular. O ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, secretário especial da Fazenda e o presidente do Banco Central. Composição do Banco Central, até 9 membros, sendo um deles o presidente da República. Tá? Presta muita atenção nisso, que isso é questão de prova, principalmente fazendo essa confusão entre a composição do CMN e a composição
do Banco Central. E também a questão do papel moeda, que um autoriza e o outro que imprime. Tá? Aqui uma questão rápida, é até lógica, mas eu acho que a gente não vai falar para frente. Deixa eu colocar aqui, porque pode cair também, que é quem autoriza o funcionamento dos bancos. O responsável pela autorização de permitir, né, que um banco funcione é o Banco Central. Tá? Meio óbvio, mas não vamos pecar, né? Excesso nunca é um pecado, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso também. E vamos lá. Quais são as atribuições do Banco Central, as obrigações do Banco Central? Assim como as obrigações do CMN, as obrigações do Banco Central estão na Lei 4595. Aconselho que vocês deem uma olhada. Lá na apostila que passei no grupo do Telegram também tem, pelo menos as principais estão elencadas lá. Mas vamos para a dica, né? Aqui eu não quero que vocês fiquem gravando, eu quero que vocês tenham algo prático em mão para conseguir fazer a prova mais tranquilo. A dica é o seguinte, são verbos de execução. Tá? Diferente do CMN, que são verbos de ordem, aqui no Bacen são verbos de execução que representam as obrigações dele, como emitir, executar, realizar, exercer. Quem executa a política monetária? O Banco Central. Quem define a política monetária? O Conselho Monetário Nacional. Perceberam a diferença? Quem autoriza a emissão de papel moeda? O Conselho Monetário Nacional. Quem é que emite a moeda? O Banco Central. Eu sei que pode gerar alguma confusão, mas sempre pensa nisso. Verbo de ordem é conselho, verbo de execução, né, de botar a mão na massa, é do Banco Central. Com isso daqui, gente, a gente passa pela estrutura básica do Banco Central, o que você precisa saber para entender como ele está inserido no sistema financeiro. Se vocês já leram a apostila ou estão consumindo outros materiais, vocês vão ver que o Banco Central está envolvido em outras coisas. Eu não falei agora porque eu vou falar na frente no momento oportuno. Tá bom? Qualquer dúvida que tiver, deixem nos comentários, tá? Que eu vou responder. E é isso. Um forte abraço para vocês e ótimos estudos.